Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da Comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, os versículos 31 a 37, que nos diz assim: Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Ele levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas. Fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, nesse Evangelho, Jesus mais uma vez realizando um grande sinal, uma cura, um milagre. Vemos aqui Jesus curando um surdo-mudo. Nós vemos aqui que aquelas pessoas que pediam para que Jesus impusesse as mãos sobre ele, nós vemos aqui Jesus fazendo alguns gestos, alguns sinais que remontam à criação, à analogia da criação. Vemos o momento em que Jesus retira aquele homem do meio da multidão, mesmo aquele homem sendo surdo e mudo. Jesus o coloca num lugar à parte, vai dizer o Evangelho. Quantas e quantas vezes, queridos irmãos e queridas irmãs, é exatamente isso que Jesus precisa fazer conosco, nos tirar do meio do turbilhão do mundo, para que nós de fato possamos ouvir a sua voz, fazer uma experiência profunda e pessoal com Ele e então poder ali de fato experimentar a cura, a libertação e muito mais do que isso, poder de fato experimentar a mudança, a transformação do nosso coração e da nossa vida. Sem dúvida, muitas vezes o mundo, o pecado, o maligno consegue exatamente fazer isso conosco. Nos amarra de uma tal forma que nos deixa surdos diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus. Que muitas vezes, diante dessas amarras que o mundo nos impõe, nos impede, nos torna mudos diante das grandezas de Deus, que nos impede de louvar, de proclamar as maravilhas do Senhor. Como, por exemplo, naquela passagem quando Zacarias, pai de João Batista, ali precisou também experimentar esse sinal. Ele que por um momento não crê na promessa de Deus, ele fica ali mudo por alguns dias. E é exatamente no cumprimento da promessa que a palavra vai dizer que a língua dele se solta. E então o primeiro grande sinal que acontece na vida de Zacarias é ele, de fato, proclamar as maravilhas do Senhor. E nós vemos, queridos irmãos e queridas irmãs, um outro grande sinal que Jesus realiza ali ao tirar aquele homem à parte. O Evangelho vai dizer que Jesus toca nos ouvidos daquele homem e toca na língua dele com a saliva. Podemos relembrar lá o sinal da criação, quando Deus ali, ao criar o homem do barro, vai dizer ali que Deus toca naquela criatura. É o próprio Senhor quem modela, quem traz a forma àquele homem. E então a narrativa do Gênesis vai dizer que Deus ali sopra, faz inflar sobre aquele barro o seu ruá, o seu sopro. E vemos aqui, numa certa analogia, Jesus fazendo da mesma forma, como que mostrando uma recriação
da vida daquele homem, não apenas uma cura física, mas de fato uma restauração completa da sua vida. Vimos ali então Jesus tocar nos ouvidos daquele homem, né? E tocar na língua daquele homem com a sua saliva. Nós também podemos, de fato, queridos irmãos e queridas irmãs, fazer a mesma experiência, né? Através do toque do Senhor das nossas vidas, podemos, de fato, voltar, né, àquilo que Deus um dia fez e pensou para nós, né? Deus é que pode recriar todas as coisas, Deus que pode dar forma a todas as coisas, Deus que pode voltar a dar vida a todas as coisas. E é exatamente isso que Jesus realiza na vida daquele homem. Mas a palavra vai dizer, queridos irmãos e queridas irmãs, que diante daquela cura, diante daquele milagre, Jesus, é interessante a gente perceber isso, né? Pode até parecer uma contradição. Jesus, num primeiro momento, ele pede para que não se divulgasse, ele até mesmo proíbe que se dissesse, né, alguma coisa. Mas aqui veja, né, por que pode parecer contraditório, né, ao olharmos isso no Evangelho? Porque o primeiro grande sinal que nós podemos pensar e olhar nos Evangelhos, né, quando aquela pessoa faz uma experiência de um grande sinal de Deus na sua vida, de uma cura, de um milagre, e da própria transformação da sua vida, o primeiro grande sinal é aquela pessoa proclamar, aquela pessoa testemunhar, aquela pessoa de fato falar o que Deus fez na vida dela. E é exatamente o que o Evangelho vai dizer. Quanto mais Jesus pedia para que não se dissesse, mais eles falavam, mais eles testemunhavam, mais eles publicavam. Veja, querido irmão, querida irmã, é isso que o Espírito Santo precisa fazer nos ouvidos, nos lábios e no coração de muitos filhos de Deus hoje, né? Infelizmente, por conta do pecado, por conta da realidade do mundo, muitos filhos de Deus estão surdos, estão mudos, estão paralíticos. E o Senhor hoje quer de fato na vida de cada um deles, a mim e a você que ouve nesse minuto de bênção. Jesus quer realizar essa cura, Jesus quer realizar esse milagre, para que de fato também nós possamos assumir a nossa condição de filhos de Deus e então proclamar, publicar, testemunhar as maravilhas do Senhor. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, é quando de fato Deus pode de fato fazer isso em nós, né? Tirar as nossas amarras, né? Desentupir, vamos dizer assim, né? Os nossos ouvidos, destravar a nossa língua, os nossos lábios, né? Mudar e transformar o nosso coração, para que de fato nós possamos exaltar o nome do Senhor. E é por isso que o Evangelho termina dizendo, né, que aquelas pessoas admiradas diziam: Jesus faz bem todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre, quando realiza, né, um sinal na nossa vida, não é apenas para um bem, né, num certo sentido na nossa vida, mas esse bem é uma bem-aventurança, é uma graça de Deus. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje, que nós possamos nos deixar ser tocados por essa palavra, o próprio Senhor que fala a nós. Que hoje, nesse minuto de bênção, exatamente como Jesus fez na vida daquele homem, Jesus possa nos tirar, nesses minutos que você me ouve, nesse minuto de bênção, Jesus possa nos tirar a parte, para que diante desse Evangelho, eu e você possamos ouvir a voz do Senhor, e então o Senhor nos libertar da nossa surdez, o Senhor possa nos libertar da nossa mudez, e então nós ali, ao sermos tocados e experimentarmos a graça do Senhor, possamos também, como aquele homem e aquele povo, proclamar as maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.